Observe esse vídeo com muita atenção, depois eu vou comentar o que eu acho biblicamente. Jesus falou de 3 sinais da sua vinda. 3 sinais pontuais. Desses 3 sinais, 2 já se cumpriram. Quais são esses 3 sinais? Faltam. O primeiro sinal, ele diz o seguinte: quando alguém pergunta para ele quando há de ser a vinda, a volta, ele vai falar o primeiro sinal: olha para os campos, olha para a figueira. E agora, quando ele fala figueira, ele vai falar de uma forma ilustrativa de Israel. Né? Então ele vai dizer assim: quando a figueira voltar a florescer de novo, olha só, agora ele vai dar um prazo. Ele diz: não passará uma geração. Essa figueira é Israel. O primeiro é a recriação do Estado judeu. Isso aconteceu já há 77 anos. Ele diz que uma geração não passa. Segundo, a multiplicação da ciência. E o terceiro sinal, que é o único que está faltando, não aconteceu, e ele precisa acontecer, porque é parte fundamental da profecia, é o reaparecimento do templo, chamado em língua hebraica de Beit HaMikdash. Não seria a construção do terceiro templo? Reaparecimento do templo. O que impede hoje os judeus de construir o terceiro templo? Visto que se você for lá em Jerusalém, você vai ver lá, a menorá já está pronta. Já tem todos os utensílios prontos. Por que precisa do templo e por que os judeus ainda não construíram esse templo? É simples. Porque no lugar, você não pode fazer esse templo em qualquer lugar. Está escrito isso, que o templo só pode ser construído em um lugar, único lugar, em nenhum outro. Não existe a hipótese de substituição. E esse lugar é Jerusalém. Por que então que os judeus não constroem esse templo? Se eles controlam Jerusalém desde 67. Não pode construir, porque no lugar do templo, hoje tem a terceira mais importante mesquita do islamismo, chamada de Al-Aqsa, ao domo da rocha. Aquela mesquita tem que sair dali. Porque ela está exatamente no lugar onde Abraão ia sacrificar Isaac. Exatamente, ela está em cima do altar onde eram feitos os holocaustos. Ela está exatamente em cima, é o ponto mais sagrado do mundo. É onde o mundo converge ali. Ele afirma no vídeo que Jesus deu 3 sinais. Israel voltaria a existir, a ciência se multiplicaria e o terceiro templo seria reconstruído. Vamos abrir a Bíblia. E não a tradição escatológica que nós defendemos, tá certo? Primeiro, a figueira não é identificada por Jesus como Israel. Em Mateus 24:32, Jesus simplesmente ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. E explica o princípio. Quando os ramos brotam, vocês sabem que o verão está próximo ou está se aproximando. E atenção, meu amigo, em Lucas 21:29, Jesus diz: vede a figueira e todas as árvores. Se a figueira fosse obrigatoriamente um código para Israel, por que Lucas acrescentaria todas as árvores? Isso não faz sentido. O texto não diz quando Israel voltar a existir. Essa identificação precisa ser colocada no texto de fora para dentro. Segundo, a ciência se multiplicará. Não é uma profecia sobre tecnologia moderna. Não, observe. Daniel 12:4 diz que muitos correriam de um lado para o outro e o conhecimento aumentaria. Mas leia o contexto para você poder compreender o que Daniel estava dizendo. Daniel está tratando da própria revelação profética e do tempo do fim. O versículo não diz a tecnologia aumentará, a ciência moderna avançará, ou a internet será criada. Transformar conhecimento em tecnologia do século XXI é interpretação, não afirmação do texto. E o Novo Testamento é bem enfático e chama a própria igreja de templo de Deus. Vós sois santuário de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Agora vem o golpe final, meu amigo, para destruir mesmo com tudo. Jesus não ensinou, conte 70 ou 80 anos a partir de 1948 e descubra a data da volta de Jesus. Ele disse, quanto aquele dia e hora ninguém sabe, Mateus 24:36. E Mateus 24:33 diz, quando virdes todas estas coisas, não quando Israel for recriado. Portanto, você pode defender uma determinada interpretação escatológica, mas não pode transformar 1948, mais ciência moderna, mais terceiro tempo, em 3 afirmações explícitas de Jesus. Isso é um equívoco muito grande. A Bíblia é suficiente para corrigir a Bíblia interpretada pela imaginação. Não precisamos descobrir códigos onde Jesus não colocou código. Leia o texto, respeite o contexto e deixe a escritura falar o que ela tem a dizer. Meu amigo, você gostou dessa explicação? Vaso, me segue aí para mais, varão. Me ajuda aí, me ajuda.